Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Fábio e eu quero dirigir esse conteúdo à turma do segundo ano, conteúdo de Sociologia. Bom, nós estamos trabalhando o conceito sobre cidadania, sobre a questão do direito, e as suas perspectivas, né, os seus enquadramentos no direito e a ideia do cidadão. Bom, dentro desse bojo, a sociologia ela trabalha diretamente com esse conceito de cidadania e de reivindicações de direitos e deveres do cidadão, porque nós temos um enquadramento dos teóricos que vieram, né? Vocês estudaram ano passado sobre a questão dos principais teóricos do campo da sociologia. Aí Augusto Comte, o pai da sociologia, ele trabalha a ideia do positivismo e ele trabalha um conceito entre ciência versus imaginação. A ideia da ordem do progresso, a ideia do avanço tecnológico, da estrutura capitalista e de como isso pode desdobrar, trazendo bem-estar social. Olha só a expressão de Comte. E aí ele tem por lema amor por princípio, ordem por base, progresso por fim, que é o tema da bandeira do Brasil, e esse é um dos principais conteúdos do positivismo. Bom, vocês aprenderam ano passado também o seguinte, sobre marxismo, e principalmente sobre algumas questões de materialismo histórico, de Marx, luta de classe e a alienação das massas. Esses são os principais pontos que nós aprendemos no primeiro ano. Ainda assim, um outro teórico que nós vimos anteriormente foi Emile Durkheim sobre os fatos sociais, sobre a coesão social, né, e como isso se desdobra para as estruturas sociais vigentes. E, por último, e não menos importante, foi trabalhado também um conteúdo do ano passado de Max Weber, onde ele fala do conceito da ação social, do movimento racional, da identidade afetiva e do questão dos costumes tradicional. Deixa eu falar algo muito importante para vocês. O resultado, o bojo, a soma desses pensamentos e dessa contribuição desses teóricos aí, levou uma transição do final do século XIX para o início do século XX para a chamada sociedade contemporânea, que é a nossa, né? Estamos aqui na sociedade contemporânea, século XX e século XXI, estamos no ano 20 do século XXI, correto? Mas a transição do século XIX para o século XX, que é a consolidação da Revolução Industrial e principalmente o modelo e dominância do capitalismo, não só na Europa, mas em toda a América, em toda a Europa, em todo o mundo, de uma forma geral, né? O único país que vai resistir durante décadas à ideia e à ideologia capitalista é a União Soviética, né? Mas só quando chega em 89, e aí na transição de 89, 90 e 91, temos aí a transição final do fim da União Soviética e temos aí uma total perspectiva capitalista de dominação sendo liderada pelos Estados Unidos até hoje, não é correto? Então, nessa perspectiva, o século XX é o chamado século dos movimentos, porque surgiram diversos movimentos de reivindicação, de protestos, surgiram diversos movimentos de ascensão social, de lutas de direitos, que é o caso do direito dos negros, direito feminino, e de outros movimentos que até então, grupos, classes e pessoas que não se sentiam representados, que não se sentiam desfrutando do seu direito, passam a reivindicar, leva sempre essa luta ao extremo para conseguir com um efeito, conseguir aí um ponto aí de entendimento. Então você leva ao extremismo do movimento para que o resultado disso surja, podemos dizer assim, movimentos mais abertos, com maior diálogo, com maior aceitação dos grupos, né? Bom, dentro da sociologia vai se utilizar um termo que eu não sou muito fã não, mas é um termo chamado minorias, né? A expressão minorias no campo sociológico não está se referindo ao quantitativo de minoria, mas sim normalmente são grandes massas, são grandes grupos, mas que se passa a usar o termo minoria pela não representação ou por não desfruto do direito que assim aquele grupo acha que deve exercer, entendeu? Então, normalmente se utiliza o discurso, se utiliza a palavra minoria para se referir aos viés de grupos que até então não se sentiam ou não se sentiam representados. Exemplo, movimento LGBT,
movimento negro, movimento feminista, entre outros movimentos que houveram e que há e que buscam ainda até hoje cada vez mais a consolidação do seu espaço. Por exemplo, se discute muito uma palavra interessante agora, né, que é o poder da mulher, o poder, o papel, né, o empoderamento feminino. Olha só que interessante. Então se discute hoje, tamanho foi a ascensão, né, e a projeção do espaço da mulher dentro da sociedade, que hoje se fala da ideia do empoderamento feminino. Ainda não chegou, ainda falta muita coisa. Infelizmente o índice de violência continua aumentando, isso é triste, isso é lamentável, mas também temos que reconhecer que houve um crescimento, houve uma projeção e houve um estabelecimento de relação entre poder e relações sociais, que houve uma melhora, né? Mas ainda está muito aquém. Ainda se precisa melhorar muito a relação aos direitos e deveres de determinados grupos. Isso aí eu concordo plenamente. Então, assim, melhorou um pouco o papel da mulher, mas, por exemplo, são muitos cargos que a mulher ainda ganha menos. Infelizmente, vou dar um exemplo, nesse período de quarentena aumentou o índice de violência à mulher, e isso é algo lamentável, Portanto, esses movimentos sociais, esses grupos têm buscado representação. De alguma forma, pelo menos parte deles, tem conseguido espaço na mídia, tem conseguido a ampliação, ecoando suas ideias, ecoando suas ideologias, mas ainda não chegaram ainda ter uma vitória plena, podemos dizer assim, né? Uma consolidação plena. Esses grupos ainda estão em constante mudança, estão em constante busca de aperfeiçoamento. Então, né, cabe a nós aí compreender esse processo, correto? Logo, eu estava falando aqui, qual é a contribuição dos teóricos em cima dos movimentos sociais? Total. Em especial, eu quero apontar para vocês, de Comte, Marx e Durkheim, esse camarada aqui, Weber, ele vai utilizar um termo muito interessante quando ele fala de ações sociais. Weber diz que as relações sociais são dinâmicas e que sim, existe estrutura de poder que influencia, mas as ações sociais, por serem dinâmicas, gera o quê? Gera tensão, gera conflito, e principalmente quando um grupo se sente não representado, quando um grupo se sente não acolhido, isso vai gerar os chamados conflitos. Portanto, essa dinâmica social, portanto, essas relações sociais mais intensas, vai gerar as mudanças, vai gerar os movimentos históricos, vão gerar os movimentos sociais que vão buscar seus direitos, que vão buscar seu espaço, que vão buscar novas leis, do qual eles possam se sentir inseridos e buscar cada vez mais o seu empoderamento. Portanto, através da teoria de Weber, que esses movimentos sociais vão ganhar um discurso tremendo. Agora, será que é só Weber que pode contribuir com a ascensão dos movimentos sociais? Por exemplo, no Brasil tem o MST, o Movimento de Sem Terra, tem o Movimento dos Trabalhadores, tem os sindicatos. Bom, será que esses grupos eles nascem somente dessa constatação de Weber das relações sociais? Não. Um outro teórico, e talvez que influencie muito mais fortemente, talvez não, com certeza, tá? Essa é uma força de expressão. Mas com certeza, o teórico que vai contribuir fortemente. E hoje, quando se fala da identificação de direitos e deveres, de movimentos sociais, você liga a ideologia de esquerda, a ideologia socialista, a ideologia comunista. Não tem como você não fazer um link, não tem como você não fazer uma atrelação. E hoje, sim, esses movimentos estão em pleno diálogo com a chamada esquerda, estão em pleno diálogo com a famosa, as reivindicações do socialismo. Correto? Portanto, a base teórica dos movimentos sociais, por exemplo, que existe no Brasil hoje, parte deles estão linkados aí ao conteúdo teórico de Marx, ao conteúdo teórico do marxismo, e principalmente, o principal ponto
da teoria marxista, onde os movimentos sociais se engajam, na chamada luta de classes. Marx, lá na análise que ele faz da Alemanha do final do século XIX, Marx diz que havia um estabelecimento de uma burguesia, estabelecimento de uma aliança entre o Estado e a burguesia, no qual havia uma exploração permitida e permissiva que o burguês fazia sobre o proletariado, sobre o operário, sobre o camponês. O resultado disso seria a mais-valia, ou seja, seria o trabalho, produção, 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 riqueza, 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 mas a produção e a riqueza, o trabalho ficava para o trabalhador, mas a produção e a riqueza ficava no final, na ponta, para a burguesia, para o grande empresário, para o investidor. Logo, Marx ele vai avaliar que a luta de classes seria a única forma de parar a roda. Seria a única forma de interromper o sistema e de mudar o sistema, colocando esse camponês, colocando esse operariado, colocando ele através, não só ele com a sua fala, com o seu argumento, mas ele sendo representado. A classe do operariado, o proletariado, sendo representado através dos sindicatos, através dos grupos de base, através das formações dos chamados conselhos. Bom, essa era a ideia do marxismo raiz. Essa era a estrutura que se propagava e que se vendia do marxismo. Bom, é claro que à medida que o tempo foi passando, o conceito comunista, o conceito do socialismo científico foi se desdobrando. Então hoje você tem vários e vários teóricos que, apesar de estar num bojo dito de social ou comunista, existem várias vertentes e várias abordagens. A prova disso é só você olhar para a China nesse momento. A China é um país declaradamente comunista, mas a sua postura e o seu modelo econômico é um modelo tão selvagem quanto os Estados Unidos, quando se fala a ideia da economia de mercado, capitalismo, disputas de sede multinacionais. Então a China hoje está em pleno equiparada aos Estados Unidos, muitas vezes até superior em determinadas áreas, principalmente no setor de investimentos. Mas enfim, aonde eu quero chegar para vocês? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender que há uma infraestrutura, há um bojo, há um discurso no qual os movimentos sociais eles se apegam, e o discurso que é feito em cima dos movimentos sociais, vou dar um exemplo do MST, Zé Rainha, que é o líder, entre outros grupos, eles têm um discurso já, e esse discurso está em cima da luta de classes, está em cima da massa, está em cima de projetar o poder do operariado, o poder do camponês, o poder do povo. Sempre há esse discurso nos movimentos sociais, né? Sempre essa questão de expressão, de liberdade, de pensar, né? De lutar pelos seus direitos, pelo seu espaço. E isso assim, é muito comum, não importa qual núcleo de movimento, mas é característica dos movimentos sociais. A prova viva aí, e que está gritando na mídia já há alguns anos já, é o caso da vereadora Marielle. Né, o caso da vereadora, o assassinato da vereadora Marielle, isso se repercute assim, em escala global. Né? Agora recentemente foi lançado um documentário sobre ela, então você vê claramente aí ela com um discurso, né, um movimento social com um discurso do favelado, né, o discurso do pobre, o discurso daquela pessoa que vive à margem da sociedade, e ela era uma representante desse viés, desse grupo aí, além de estar em diálogo também com outros movimentos sociais. Mas enfim, você vê claramente o caso da Marielle, da vereadora Marielle, como um exemplo claro de reivindicação social, de ascensão social, de disputa por espaço de movimentos. Então, isso é muito comum, os discursos são muito copiados, né? Os discursos são muito assim equiparados, e normalmente se vê do discurso marxista, especial luta de classes, e também de Weber, quando se fala da questão das relações sociais, das relações de conflitos que há entre a sociedade. Pessoal, eu quero finalizar essa aula aqui, eu vou fazer uma parte 2 do vídeo, falando ainda sobre movimentos sociais, e aí colocar no quadro aqui alguns movimentos, tipos de movimento, as principais ideias, os movimentos ao longo da história, e nesse momento os principais movimentos vigentes e que estão disputando espaço nesse momento aí. Então eu quero muito
dar continuidade a essa aula. Legal, pessoal? Eu fico por aqui, foi um prazer falar com vocês. Forte abraço, estou morrendo de saudade, viu? Deus abençoe vocês, até a próxima aula. Valeu, pessoal!